11 de agosto de 2024, Escola Bíblica Dominical. Essa é a classe dos adultos. Uma boa parte dos irmãos ainda estão chegando. E hoje nós vamos ver a lição de número 11 da revista Na Rota do Conservadorismo, a postura profética da igreja diante de uma sociedade relativista. Mas nós vamos começar, agradecemos a Deus por termos tantos dons e talentos, entre eles a irmã Cirlei e o irmão Fabinho. Vamos começar louvando ao Senhor. Amém. Parabéns aos pais, Deus abençoe de vocês, essa missão de pai, né? Que o Senhor continue abençoando. Vamos cantar um louvor, há uma liberação de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, quero ser feliz. Às vezes a gente depende de coisas, de pessoas para ser feliz, né? E se a gente for olhar isso, muitas vezes a gente fica infeliz, né? Mas que o Senhor nos ajude a olhar para Ele e dizer que Ele é a nossa verdadeira felicidade. Amém? Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Irmãos, deixa eu fazer um exercício aqui com vocês. Como é que diz a expressão eu sou? Se eu mostrar para o Brasil, para o mundo, tem gente de todo lugar do mundo que assiste, essa classe aqui, cantando, pela expressão, vai ser de um povo feliz ou vai ser de um povo que não tomou café? Vamos tentar, vamos tentar, Cirlei? Eu mostrando a igreja, ver se os irmãos cantam. Agora, se você não é feliz, não precisa forçar, né? Não, se não cantar, mas pelo menos expressão. Vamos cantar com expressão feliz. Não vou mostrar nem Cirlei, vou mostrar a igreja, viu, Cirlei? Então vamos lá, vamos cantar e vamos ver com felicidade, né, Cirlei? Com felicidade. Vamos lá, vamos tentar. Seja grato a Deus, só para você pensar, já que os dois estão bom. Eu estou aqui, eu vou para você se alegrar, verdade? Vamos lá. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Vem lá e profetiza também. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Aleluia, mais uma vez. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial que estamos na tua casa. A nossa alegria vem de ti, Senhor. Se não tivermos a ti, nada faz sentido, Senhor. Porque é muito do Senhor é ter
nosso Senhor, e quando conhecemos a Ti, nós vamos andar nos Seus retos caminhos, Senhor, e teremos uma vida feliz em Ti, Pai amado. Obrigada a todos os meus professores, presididas da manhã, todos os alunos, Senhor, que possamos receber de Ti algo diferente, novidades, Senhor, nesta manhã, da nossa vida cristã. E que já te agradecemos por esse momento tão especial, no nome de Jesus. Aleluia. Bom, podem sentar. Aleluia. O nosso tema, a postura profética da igreja diante de uma sociedade relativista. E o texto vai nos jogar lá em Reis, no período do profeta Elias. Mas o profeta Elias não pertenceu à igreja. Então, como é que nós vamos tirar esse tema, irmão, da postura profética da igreja, se o texto que nós vamos analisar aconteceu durante a monarquia de Israel, né? E os irmãos sabem que o profeta Elias, ele profetizou para o reino do norte. O que era o reino do norte? Quando o rei Davi morre, irmão, Davi, ele foi um rei bom em vários sentidos, mas em outros ele foi ruim para o povo. Aquela questão de Davi, acho que tinha 50 mulheres. Cada mulher tinha um castelinho, onde tinha perfumista, cabeleireira, manicure, massagista, pedicure, padeira, confeiteira, e daí por aí vai, né? Vocês vão lembrar quando a gente faz casamentos hoje, aí entra as daminhas e os pajens, não entra, né? Aí, é porque cada princesa tinha seus pajens e suas damas. Os pajens para o serviço de cuidar dos cavalos, de arriar os cavalos, de arrumar a carruagem para passear, as damas para cuidar dela. Então, irmãos, no fim era uma população, né, muito grande. E quem é que sustentava, irmão, esse povo? O governo, todo o governo, mesmo a monarquia, do que é que o rei Saul, o rei Davi, nós vamos ver a questão do rei Salomão, de onde é que vinha o dinheiro, o sustento, os grãos, a caça, quantos gados que se matavam por dia, vinha de onde? De onde é que vem, irmão? As coisas aqui do governo vêm de onde? Do povo. Eu posso fazer um exercício aqui com vocês para ficar bem bonito, né? Irmão, põe a mão no seu bolso e diz assim, ó: o dinheiro do governo sai do meu bolso. Tudo bem. Então, irmão, quando Davi morre, a situação já era difícil, porque o povo tinha que manter toda aquela nobreza. E não sabe, né? Pobre, conforme diz o atual presidente, come pé de galinha. Foi o que ele falou publicamente. Agora, quem é melhorzinho come lagosta, etc, né? Eles não comem igual o povo também. Quando Davi morre, entra o seu filho jovem, porque Davi pelo menos já era velho, tinha algum traquejo na política. Irmão, política tem um tal do jogo de cintura, né? Estamos em ano de eleição, não basta ser bem cotado para ter os votos. Se ele não tiver jogo de cintura, ele cai. Davi tinha. Salomão entra, e a primeira coisa que os idosos, os anciãos, os experimentados na vida, dizem para Salomão: Salomão, teu pai pesou a mão no imposto, o povo está gemendo.
o imposto. Faz o seguinte, você diminui o imposto logo de começo, depois devagarzinho você vai, aquele negócio de cozinhando a rã na água fria, devagarzinho você vai aumentando o imposto, o povo não vai perceber, mas de imediato baixa o imposto. Os jovens colegas de Salomão dizem, não, que é isso, Salomão, você tem que ser mais do que seu pai. Aí Salomão diz, o meu dedinho mindinho vai ser mais pesado do que o dedão do meu pai. E aumenta, e realmente, irmão, porque se Salomão tinha 50, Davi tinha 50, quantas mulheres Salomão tinha? Tinha 300 esposas e 700 concubinas. Mas a maioria daqueles, irmão, não fica pensando que era, não tem inveja de Salomão não tinha vida conjugal com 1000 mulheres, não tire isso da cabeça, isso não existe. Alguém dos irmãos que se apresenta para ser candidato, né? Aquilo, irmãos, os casamentos, eles eram aliança política. Então, Salomão fazia aliança com o reino X. Como sinal daquela aliança, a filha era dada em casamento e vinha para Jerusalém viver como princesa. Aí cada uma delas tinha dama, pajem, perfumista, que mulher tem mais que homem, né? De costureira, cada uma das 1000. E quem é que sustentava? Povo. Aí aconteceu, irmão, assim que Salomão fez isso, política, aumentou o imposto. Irmãos, até hoje, em grande parte, a política é decidida pela economia. O povo está pouco ligando, inclusive a gente está falando aqui da agenda woke, droga, LGBT, aborto, mas eu vi alguém falando uma coisa interessante, a dona de casa está querendo saber o preço do óleo de soja. Para quem usa óleo de soja, né? Então, no fim das contas, irmão, o povo em geral, a gente, mesmo o povo evangélico, irmão, na verdade, a gente tem os que se engajam por essa defesa da pauta conservadora, mas o povo quer saber mesmo quanto é que está o preço do quilo de pé de galinha. É economia. Inclusive, para haver o impeachment aqui na realidade brasileira, vários elementos. Um deles, dos elementos para o impeachment, é a situação econômica do país, né? Então, irmãos, quando Salomão faz isso, o Senhor Deus divide o reino, separa 10 reinos com um rei que seguem saindo de Salomão. 10 reinos formam o reino do norte, que fica com o nome de Israel, e 10 tribos, né? 2 tribos ficam com Salomão, que vai formar o reino do sul, ou Judá e Israel. O profeta Elias, ele é enviado ao reino do norte. O reino do norte, irmãos, tinha uma característica que, para evitar que o povo fosse a Jerusalém, e lá em Jerusalém colocassem narrativas na cabeça deles, fizeram outro centro de adoração em Samaria e colocaram o bezerro de ouro. E disseram ao povo de Israel: eis aqui, Israel, teus deuses. Não vão a Jerusalém, os deuses de vocês estão aqui. Então, irmãos, a nossa passagem, ela se dá, isso é por volta do ano, como é que está? Depois de Salomão, lá pelo ano 800, 700, antes de Cristo. Durante o período do profeta Elias. Aí que eu vi assim, a leitura profética da igreja, eu gostaria de tirar da igreja, irmão, e dizer o seguinte: Deus sempre teve uma postura profética diante de uma sociedade relativista. Eu colocaria a postura profética da palavra, porque sempre teve, assim como hoje tem a igreja, porque a igreja, irmão, os profetas hoje são toda a igreja é profética, toda a igreja é profeta, a igreja é um povo profético.
No Antigo Testamento, por quê, irmão? Porque toda a igreja hoje tem o Espírito Santo. Veja que maravilha. Nós, meros plebeus, hoje temos o Espírito Santo. No Antigo Testamento você tinha que ser rei, sacerdote, que era por nascença. Rei era por nascença, você tinha que ser de uma dinastia. Sacerdote você tinha que ser da dinastia de Arão. E profetas, que Deus pegava de qualquer lugar. Fora esse, aí a gente vê Davi adorando, porque Davi tinha o Espírito Santo como hoje eu e você temos. Nós temos. Então nós hoje adoramos a Deus com o mesmo dínamo que Davi adorava. Por isso que a gente entende às vezes as adorações, não entende às vezes as orações, né? Mas as adorações nós entendemos. Então, irmãos, a postura profética ou do povo de Deus, eu preferia dizer da palavra. Porque o profeta, na verdade, ele não é o elemento importante. O importante do profeta é a palavra. A palavra profética que ele entrega é importante. O profeta mesmo, o que diz a Bíblia sobre Elias em Tiago? Elias era homem igual quem? Como é que diz Tiago? Bom, olha para você, olha para Elias. Você sabe o que Elias, entre outras coisas, Elias orou e desceu do céu o quê? Irmão, que aquilo não era fogo. Eu já falei para vocês, eu tive numa palestra com um professor de física quântica, falando sobre a Bíblia, porque aquilo foi colocado lenha e foi colocado água. E Elias disse, não, põe mais água. Acontece, irmão, que o Monte Carmelo fica acho que 700 metros acima do mar. Tinha que buscar água. Elias era danado. Não, põe mais água, busca mais. Então, irmãos, a água consumiu as pedras e a lenha. E foi como que uma bomba que caiu ali, ó, bum, ficou só um buraco. Então, dizendo que ele fala fogo, porque eles não poderiam, como o professor fez lá a fórmula física, que aquela ali foi não sei o que, eu não entendi nada. Eu sei que foi um trem que fogo não era, que comia água e comia a madeira e comia a pedra. Então, entre outras coisas, Elias orou e essa coisa cósmica aí caiu. Você se imagina fazendo uma coisa dessa? Hein, Rebeca? E sabe de uma coisa, Rebeca? Que a Bíblia diz que Elias era uma pessoa igual a você. Fala, meu Deus, ele era tão ruim assim. Quando fala assim que era igual a eu penso, mas ele era tão ruim assim, meu Deus do céu, era igual eu. Pois é. Então, irmãos, não é a figura do profeta Elias, é a palavra profética que é o destaque, né? Então, eu gostaria de colocar a postura profética da palavra. A igreja também, irmãos. O professor chegou? Bom, que eu estava tão bonito com vocês aqui, mas tá bom, podem ir. Vamos lá. A igreja também, irmãos, a autoridade da nossa mensagem está na palavra. Ide por todo mundo e pregai as doutrinas da igreja de Deus, é isso? O evangelho, irmão, presta atenção. Vamos divergir um pouco aqui, vamos voltar na palavra. O que é evangelizar? A palavra evangelizar está ligada à palavra evangelho. Evangelizar é anunciar o quê? Evangelho. Bom, quando você for evangelizar uma pessoa, nunca coloque a pessoa entre o que ela acha e o que eu acho. A igreja católica acha assim, a igreja evangélica acha assim, porque aí é a questão do relativo aqui, vou falar agora do relativo, entre o que os evangélicos acham, não está entendendo isso aqui, irmão? Não é entre o que os católicos acham e os evangélicos acham, não é entre a doutrina da igreja de Deus e a doutrina presbiteriana. Você tem que pôr a pessoa diante da palavra de Deus, porque a partir daí o problema é entre ela e quem? E Deus. Nunca coloque a questão entre ela e você,
Por isso que quem evangeliza tem que conhecer o quê? A Bíblia. Quem evangeliza tem... Quanto mais dificuldade você tem de memorizar, você tem que ter um caderninho. Tem versículos próprios para evangelizar, né? Você deve conhecer. E ainda mais um passo, irmão. Se essa pessoa tem Bíblia, pode ser católica, pode ser, não tem problema. Se essa pessoa tem Bíblia, você pergunta se ela tem Bíblia, se ela tem Bíblia, e você diz assim, na Bíblia está escrito assim, peça para ela abrir a Bíblia e ler. Você está entendendo a diferença monstruosa, irmão? Aí no fim você diz à pessoa, decida entre você e a palavra de Deus. Correto? Até pela questão do tema relativismo. Bom, o que quer dizer relativismo? Vamos chegar aqui. A sociedade é relativista. Deixa eu ver aqui. Absoluto e relativo. Irmãos, existe... Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu colocar aqui. Só para lembrar vocês que nossa verdade absoluta e verdade relativa. O que é uma verdade relativa? Perguntar aqui para vocês. Qual é o melhor time de futebol aqui de Mambaí? Hã? Vila? Quem mais? Só tem esses dois aqui? Tem Juventus? Quem é que está com a verdade, irmão? Essa verdade é relativa. Cada um acha. Né? É como eu perguntar aqui, quer ver uma enquete? Quem é o melhor candidato a prefeito para as próximas eleições de Mambaí? Cala a boca! Cala a boca! Cada um vai... Então, irmão, existem coisas que são relativas, quer dizer, realmente o que eu acho e o que você acha. E realmente depende do que... Mas existem coisas que são absolutas, verdade absoluta. O que é uma coisa absoluta? Não depende do que eu acho, não depende do que você pensa, ela é uma verdade. Verdade absoluta é uma verdade que é uma verdade em qualquer época, foi há 10 mil anos antes de Cristo, foi na época de Cristo, é hoje, se o mundo caminhar mais 1000 anos, continua sendo verdade. É verdade em qualquer cultura, qualquer nação, é verdade para homem, para mulher, para criança, ela é verdade para todos em todos os tempos. Agora é o seguinte, existe verdade absoluta, aí é que está o problema. Porque nós, leitores da Bíblia, dizemos, existem verdades absolutas. Não depende da sua religião, do seu sexo, da sua idade, da sua raça, ela é verdade, quer você concorde ou não, ela continua sendo verdade. Senhor, já tem microfone? Espera aí, aquele nosso microfonista com curso em Harvard. Sim, espera aí, Jaime, deixa eu lhe mostrar aqui, você é importante. Esse aqui, ó, é o Jaime, ó, esse aqui, ó. É a palavra, mas não é a interpretação. Muito bem, irmão. Isso. Aí já me tocou na questão da hermenêutica. Irmão, sabe qual é o problema da hermenêutica? É que o Deus da hermenêutica é o Deus Hermes. Vocês lembram, não sei se no correio tinha duas asinhas assim. O Deus Hermes, ele tinha duas botinhas com asinhas, vocês lembram? Por quê, irmão? Porque ele tinha que ser ligeiro. Ele era o Deus, era o correio daquela época. Então, como não tinha correio, então o Rony
dizia, eu preciso mandar uma mensagem para Miriam. Hermes, leva a mensagem para Miriam. Entendeu, Miriam? Aí o Hermes pegava e levava a mensagem. Acontece, porém, irmãos, nesse problema da hermenêutica, que o Hermes também era ladrão. E ele tinha lado. Então, se a mensagem que Rony mandou para Miriam, ele não concordava, o que ele fazia durante o roteiro? Então, a mensagem era, Miriam, não mate o cachorro. Ele não gostava do cachorro, a Miriam, Rony falou que é para matar o cachorro. Então, Jaime coloca uma coisa, essa coisa de onde vem a palavra da hermenêutica, tem no juízo, não tem, doutor Biratã? Tem hermenêutica, que é exatamente a cruz de toda justiça, é a interpretação. Então, Jaime, aí é onde vem como interpretar a Bíblia de uma forma que, se não sempre, mas você mais se aproxime do sentido original do que foi entregue a mensagem, né? Aí vem uma série de coisas. Quanto mais você souber, primeiro, quem escreveu. Não sabe que o marxismo tem já falei pra você, uma teoria sobre quem escreveu o texto? Sabe qual é a teoria deles? Quem escreveu o texto não interessa. Interessa o que o texto está dizendo, não interessa quem escreveu. Para nós, irmãos, quem escreveu a Bíblia não escreveu, faz diferença ou não faz? A Bíblia, que é assim, não os livros, a Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Dos 66 livros da Bíblia, quem é o autor? O Espírito Santo. Se não tiver sido o Espírito Santo, para nós faz diferença? Faz, tanto que nós temos o cânon da Bíblia, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 39, e 27 no Novo. Foram só esses livros que a igreja produziu? Foram só esses livros que Israel produziu, irmão? Por exemplo, livro dos Macabeus. Foi produzido por Israel? Foi, faz parte da nossa Bíblia? Não. Evangelho de Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro. Existem esses livros, e a gente que estuda Evangelho, a gente estuda todas essas literaturas para ter noção do que corria naquela época. Por que nós dizemos que Macabeus tem valor histórico, irmão? Você quer estudar a história dos judeus? Estude o livro dos Macabeus. Você vai saber como é que foi aquele período interbíblico. Período interbíblico, irmão, entre Malaquias, 400 anos de silêncio. Entre Malaquias e João Batista, Deus calou. Deus falava com pessoas, mas com a nação de Israel Deus não falava. Nesse período temos 400 anos de história. Nós temos nesse período Império Grego e Império Romano. Mas por que nós não temos ele na Bíblia? Se tem valor histórico. Porque o livro não basta ter valor histórico. Quando ele é inspirado pelo Espírito Santo, quer dizer o seguinte, irmão: tudo quanto você precisa saber sobre Deus, sobre salvação e sobre tudo, está nesses livros. Se está aí é porque é verdade. Os outros, por exemplo, o livro do Macabeus diz: boa e salutar coisa é rezar pelos mortos. Você vai rezar por morto? Nem eu. Então, irmãos, a questão da interpretação, Jaime, começou quando a igreja, lá pelo ano 300 ou 400, não sei, teve vários sínodos. Quando Paulo diz assim, como disse Jesus, Atos 20, mais bem-aventurado é dar do que receber. Onde é que está isso? Em qual evangelho está isso? Você lê?
Jaime, em qual evangelho, Mateus, Marcos, João, está Jesus dizendo, mais bem-aventurado? Nenhum. Mas existiam escritos onde dizia que Jesus tinha. Então, irmãos, primeira coisa da interpretação é saber quais livros nós aceitamos como sendo não produto da inteligência e da razão humana. Porque a sabedoria do homem para Deus é loucura. Mas ela é produzida pela mente do Espírito Santo. Ela não tem erro, não tem falha. Primeiro começamos aí. Depois, então irmãos, aí quando o marxismo diz, interessante isso, né? Você já deve ter lido isso. Não importa o ninho se o ovo é de pato. Não importa quem disse. Para nós, não começamos dizendo, importa quem foi o Espírito Santo. Segundo, importa quem escreveu, sim. Aí nós temos aquela luta para estudar em livros bíblicos. Quem é o autor desse livro? É Paulo. Nós temos no Evangelho de João trechos que claramente quem escreveu foi Lucas. Alguém para guardar, enfiou ali no Evangelho de João, foi Lucas que escreveu. Qual a diferença? Então, irmão, nós procuramos saber quem é o autor. Já estou te falando assim, para vocês saber a interpretação correta, primeiro, quem escreveu. Segundo, quem é o destinatário. Quer dizer, o escritor escreveu para quem, o que ele queria falar para esse povo? Por exemplo, o livro do Apocalipse, nós hoje lemos o Apocalipse, mas as 7 igrejas da Ásia, mensagem para a igreja de Esmirna, assim disse o Espírito Santo. João escreve, a igreja de Esmirna, quando recebeu aquela carta, que foi que ela entendeu. Agora é lógico, nós temos que trazer por dia, mas antes de nós sabermos o que a carta à igreja de Esmirna quer dizer para os crentes do 3º milênio, nós temos que saber o que a carta de Esmirna disse para os destinatários originais. Respondendo a pergunta do Jaime, e a interpretação? Aí, Jaime, quem pode avançar? Aí vem para você entender bem hoje, por exemplo, Jesus falava que língua? Que ele falava no dia a dia com o povo, qual era? Como é que chamava o idioma que Jesus falava? Aramaico. Para eu saber o que Jesus diz, eu tenho que saber o que Jesus falou em que língua? Em aramaico. Mas nós não temos palavras nós temos poucas palavras de Jesus em aramaico, é fatá, talita, cumi, eli, samakitani, corban. Você diz que sua oferta para Deus é corban. Rata. Quem chamar seu irmão de rata. Então nós temos poucas palavras. Então como é que você faz hoje, irmão? Quem quer ir no mais profundo possível, pega-se as palavras de Jesus que existem no grego e retroduz para o aramaico. Problema. Existem expressões no grego que é impossível de Jesus ter falado aquilo em aramaico. Está entendendo? Mas então, Jaime, como é que é a interpretação? Aí você procura pelo menos no original, no grego, ou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem passagens em aramaico, tem em hebraico também. E hebraico vale, porque toda língua tem hebraico do tempo de Jó, parece que é antes de Moisés, e tem hebraico de Malaquias, que já era no tempo dos gregos. É o mesmo hebraico? Também não é. Então, Jaime, conhecer as línguas. Ok? E agora, principalmente, perguntar para quem escreveu, o Espírito Santo. Então, irmãos, a questão de roubar a interpretação, Jaime fez a pergunta assim, bateu na menina do olho. Porque nós dizemos o seguinte, né, irmão? Aqui, onde é que Jaime... Esse Jaime é uma coisa, viu? Ele é filho do velho Jaime, só podia ser. Existe a verdade absoluta, são verdades que são... Agora, elas estão na palavra, mas e a interpretação da palavra? Aí que vem problema,
de algumas pessoas que se metem a exegetas, teólogos, tira cada interpretação da Bíblia que até o Espírito Santo arrepia. Meu Deus, como é que ele fez essa ginástica aí? Mas então, Jaime, por exemplo, importante para nós é saber sobre doutrina. Nós temos a declaração de fé. Toda vez eu lembro, você lê que arrancar, você diz que eu tenho que fazer outra, né? Os 14 pontos da nossa declaração de fé. É tudo que nós precisamos saber sobre salvação. A doutrina e as passagens bíblicas. A doutrina só resume aqueles ensinamentos em vários versículos. Aí nós temos os nossos estudiosos da Bíblia, nossos doutores em Bíblia, que reúnem de 4 em 4 anos lá nos Estados Unidos, e se tem alguma revisão, alguma coisa, e apresentam para nós. Por exemplo, sobre divórcio e segundo casamento. Continuamos dizendo que a Igreja de Deus, com base em Mateus 19, só reconhece segundo casamento de pessoa que foi vítima de adultério. Então, se uma mulher, o marido a traiu, se ela casar de novo, a Igreja de Deus reconhece. Se ela nunca traiu e ele traiu, a Igreja de Deus não casa nem proíbe casar, quem casa é Leila, mas a Igreja de Deus não reconhece o segundo casamento, por causa do texto que diz que aquele que casar com a adúltera está em pecado. Continuamos defendendo que casamento é uma união entre um macho e uma fêmea. É um casamento. Então, essas coisas, Jaime, a gente tem pessoas que estudam a Bíblia e dizem para nós e a gente concorda. Agora, existe um livro, se quiser dizer, Passagens Difíceis da Bíblia. Se você quiser arrancar os cabelos, você compra esse livro e vai ler. Tem passagem da Bíblia, irmão, que vou te contar, né? E principalmente com Ezequiel. Deus não me livre não, mas Deus me ajude com Ezequiel. Daniel, não é brincadeira, né? Então, Jaime, está entendendo isso, Jaime? Agora, conversar com outros irmãos que também são leitores da Bíblia. Marina, eu li um negócio aqui, o que a irmã, como a irmã já leu, o que você entendeu desse? Isso também é válido, irmão, porque o Espírito Santo está em todos nós, né? Então, a questão da verdade absoluta e verdade relativa. Então, por exemplo, em Israel, por que é bom a lei Israel? Israel tinha Constituição? Tinha. Qual era a Constituição de Israel? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento não trata de cerca de terreno? Trata. O meu vizinho puxou a cerca meio metro. Pois cuida disso. O fulano, por acidente, não sei o que, matou minha novilha. O que tem que fazer com ele? Então, irmãos, as leis, elas regulamentavam graus de casamento. Hoje, primo primeiro é primeiro grau, não casa, mas a conversar com ele não é bem assim não, tem que ser primo, os pais, os avós, meus avós, mas não pode, tinha lei. Agora, irmão, a vantagem da lei, lembra que Israel é um projeto de Deus em meio às nações pagãs, lembra disso? O Senhor planta Israel, o Senhor tira Israel do Egito e planta em Canaã no meio de nações e nações idólatras. Qual é o projeto de Deus? Dar para as nações do mundo um modelo. A sociedade deve ser governada assim. Então, irmãos, existe uma coisa, o irmão Bira vai me orientar nisso. Existem direitos humanos, irmão, que são direitos humanos. Nós são direitos dados por Deus.
Parafraseando o casamento que Deus ajuntou, como você pode, o que Deus decretou, pode o homem desdecretar? O que Deus legislou, pode o homem... Aí é que entra, irmão. Quando o homem começa a legislar, no nosso entendimento... irmãos, eu devo estar indo a Porto Velho, segunda-feira que vem, dia 16, e a irmã Renata Dorinha dá a lição do aborto, viajou, a irmã Renata vai dar a lição sobre o aborto 2 domingos, né? Tá, deixa eu só terminar aqui, senão eu esqueço. Para nós, irmãos, a questão do aborto é uma questão que direito à vida. Direito à vida é uma lei dada por Deus. Agora, existe no Antigo Testamento pena de morte? Existe pena de morte. Então, o sujeito tem condições que ele deve perder a vida? Deve. Mas uma coisa analisada, julgada, o que não pode é cada um por si tirar a vida do malfeitor. Então, irmão, por que nós evangélicos e católicos, mais que evangélicos, lutamos tanto a questão do aborto? Porque achamos que é uma lei, no nosso entendimento, dada por Deus, que o homem não tem autoridade para revogar. Por exemplo, pode a Câmara, Zé Cirino, revogar uma lei federal? Não pode. Como é que a Câmara vai revogar uma lei federal? Pode o homem revogar um decreto divino? Não pode. Então, algumas leis que a gente luta, nós conservadores, é porque nós entendemos que são direitos... Como é que chama isso, Pira? Tem um nome para isso? Direito que a pessoa tem porque de nascença ou de humanidade. Como é que chama? Direito natural. Tão simples assim. Direito natural. Pode o legislativo legislar contra uma lei natural? Poder não pode, né? Embora legisle, né? Pode. Poder não pode. E se legislar, é ilegal. Esse é o problema. Então tá, por favor, né? Agora eu posso falar que eu não perco mais a meu raciocínio aqui. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Esses dias eu estava conversando com os irmãos, não me recordo quem foi, nós estamos falando sobre aquela passagem onde Jesus fala. Gente, vocês ficam contentes, viu? O Léo está sem fala. Quando fala para os discípulos dele, quem não tivesse espada, que vendesse a cara para comprar essa espada. E aí nós estamos falando, a Bíblia fala que nós devemos morrer pelo nome de Cristo, se caso for necessário, também. E aí tem uma questão. Recentemente, não tão recentemente, mas há pouco tempo atrás, teve aquele caso daquela família que foi a mãe e as 3 filhas foram estupradas e mortas por um vagabundo. E a Bíblia fala, vamos dizer, sobre a questão da autoridade, que não pode ter espada de balde e tal, enfim. Qual é o posicionamento hoje, por exemplo? A conversa é assim: se você chega na sua casa e pega uma pessoa estuprando, por exemplo, ou tentando estuprar uma filha, você vai pegar uma rosa ou você dá facada a um tiro infeliz? Isso é condenado diante de Deus? Ou não? Irmãos, a nossa... Obrigado, Léo. Eu agradeço sempre teus irmãos aqui. Legítima defesa existe na lei, doutor Biratã? Legítima defesa? É reconhecido o direito de legítima defesa? Eu já participei, irmão, de julgamento de alguém que matou outra pessoa. Eu estava lá no fórum, lá. Acho que a Oliveira estava lá no dia também, não sei. Alguém que tirou a vida do outro e o criminalista, o cara é bom que só. Ele provou que foi legítima defesa. Ou ele matava ou ele era morto. O juiz absolveu. Então, irmão, direito à vida inclui... Eu tenho o direito de defender minha vida. Eu tenho o direito de me defender. Caso alguém ponha minha vida em risco, os irmãos entendem que a Bíblia não está dizendo que eu tenho direito de sair tirando a vida, de eu ser um justiceiro na sociedade, mas que eu tenho o direito, se eu me ver numa situação
ou eu me defendo ou eu morro, vou ser julgado, processado, mas posso até ganhar a causa no final. Não, vingança é diferente. Vingança é um café que você toma frio. Né? O defesa da vida é café no bule. É quente, é na hora. Tanto que essas coisas, o criminalista entende muito bem, né? Crime passional, ainda existe, doutor Biratã, crime passional? Como é que foi, irmão? Foi num frecô, ele chegou ali, ele encontrou o seu marido, a sua mulher, na sua casa, ali no seu quarto, no calor da emoção. É diferente de ele ter feito isso um mês depois, né, doutor? Então, a Cirlei, defesa da vida é na hora. Agora, vingança é premeditado, vingança é homicídio premeditado. Agora, aí, irmão, por que nos Estados Unidos a primeira emenda dá o direito de todo mundo andar armado? É assim, irmão, você vai num supermercado nos Estados Unidos e compra uma metralhadora. Compra lá e bota na sua sala, vamos ver. Alguns estados norte-americanos, você pode andar de metralhadora nas costas para ir comprar laranja na feira, metralhadora nas costas. Califórnia. Qual é a ideia, irmão? A ideia é que você tem direito, o cidadão tem direito de se defender, inclusive da polícia e do governo. É porque assim, tem muitas igrejas, tem muitos irmãos, que acham que assim, por exemplo, você vê, nós estávamos discutindo sobre esse caso que eu falei. E aí eu falei, pô, se você chegar na sua casa, tiver um vagabundo estuprando uma filha, você vai fazer o quê? Entregar uma rosa para o cara? Eu vou fazer uma oração. Jesus, não deixa eu errar o tiro, não. A oração que eu vou fazer é: Jesus, não deixa eu errar esse tiro. A oração que eu faço é: digo para os irmãos, não deixa eu errar, não. É no meio dos olhos. Pronto. Irmãos, a Igreja de Deus, ela é nós. Os irmãos acham que os nossos irmãos dos Estados Unidos... Eu fui evangelizado por pastor americano, do Texas, texano. E eu tinha que era numa chácara ali em Anápolis, ele fez recuperação. Irmão, ele tinha arma de tudo quanto é tamanho, lá, aqui em Anápolis, aqui há 40 anos atrás. Ele dizia: Bernardo, eu não levo... Ele só tinha mulher e uma filha mulher. Mas se alguém vier mexer com as minhas meninas, eu chego ao chumbo. É cultura americana, mas é cultura bíblica, de defender. Quando Jesus diz... irmão, quando Jesus diz: quem não tem espada, compre uma. Irmão, Jesus estava mandando comprar a Bíblia. Quando é que no tempo de Jesus vendia a Bíblia? Bíblia, irmão, para ser vendida foi com a gráfica, com Gutenberg e com Lutero, que traduziu para o vernáculo, 1500. Vai lá e compra a Bíblia para ele dizer fazer o quê? Se eu comprar quem? Então, irmão, Jesus... E aí, o pior, você quer saber? Vou te falar aqui, ao vivo aqui. Botar a minha cara aqui, a tapa. Jesus andava cercado de 12 homens armados. Pronto. Como é que Pedro cortou a orelha do homem? Foi com o quê? Com a espada. Mas ele cortou a orelha porque ele era bom de mira, não é? Não, irmão, ninguém usa espada para cortar a orelha, não é? Porque ele errou. Irmãos, a Bíblia, aí diz aqui a bancada da Bíblia no Congresso é a mesma bancada da bala. E do boi também. 3B, Bíblia, boi e bala. Três coisas boas na vida de uma pessoa: boi no pasto, Bíblia na mão e bala no tambor. Hã? E bala no tambor, né? Então, irmãos, agora, irmão, eu sou o CAC, irmão, para eu poder ter, eu tenho uma arma, eu posso falar isso aqui, não é crime. Para eu ter a arma, eu fiz exame psicotécnico, eu fiz prova escrita sobre montar, desmontar, conhecer o que é arma.
eu fiz aula de tiro, e depois dessa eu fiz outra da Polícia Federal sobre defesa pessoal. E puxei tudo. Então, irmão, não é assim que no Brasil, nos Estados Unidos ainda é mais fácil. Qualquer pessoa pode... Para você chegar a ter uma arma, você tem um cadastro no Exército, eu tenho que ter um cofre, eu tenho que ter uma porta com 3 trancas. Entendeu? É assim. Agora, então reconhece, e por que querem tirar? Aí eu vou falar para vocês. Quem está vendo a situação da Venezuela está sabendo. Primeira coisa que um governo ditador faz é desarmar o povo. Você imagina o povo da Venezuela tudo armado, o que não tinha acontecido já uma hora dessa? Primeira coisa é desarmar o povo e armar o bandido, né? Desarmar o povo. Então, irmão, nós chegamos nisso aqui. Como é que é a interpretação? A Bíblia diz em Romanos 13 que a lei traz a espada. Espada é instrumento de matar. A Bíblia defende a pena de morte? Sim. Agora, em que condições? Por exemplo, no Brasil, eu estou vendo uma série, inclusive da Globo, que está me mostrando, doutor, parece que, irmãos, uma quantidade muito grande de crimes que pessoas são processadas e criminadas, nunca foi o criminoso, não. Polícia é bicho feio. Para tirar numa pessoa e botar a sua digital na arma e te botar na cadeia, é só ele querer. Complicado. Plantar droga no seu carro. E daí por diante, viu, irmãos? É bem complicada essa questão. Mas então, vamos voltar ao nosso tema. Falou, Jaime? A questão da interpretação, Jaime. Posso te dar uma dica? Tenha um bom dicionário bíblico. Oh, meu Deus, só ler a Bíblia já estou achando muito. Tenha. Hoje, irmão, você tem dicionário bíblico online, de graça. Você tem dicionário de hebraico, de grego, de aramaico, de graça na internet. Comentários bíblicos você precisa ter. Tem essas Bíblias comentadas, que eu acho perigoso, Bíblia comentada. Eu acho bom você ter Bíblia e ter comentário bíblico. Porque a Bíblia comentada, você corre o erro de ler o texto, né, embaixo tem o comentário. Você lê o comentário igual você está lendo a Bíblia. Comentário é comentário. É como diz Jaime, interpretação daquele teólogo. É o Thompson, é o Jim Swagger, não sei o que, é o comentário dele. E nunca você pode ler a Bíblia, um comentário, com o mesmo espírito, a mesma coisa que você lê a Bíblia. Nunca. Mas aí, Jaime, um bom dicionário, alguns bons comentários. Ah, irmão, é assim que estuda a Bíblia, já que você perguntou, Jaime. O pastor Bill Watson, saudoso, famoso, nosso herói da fé, dizia assim: cuidado com o homem de um livro só. E esse livro só pode ser a Bíblia. Esse livro só pode ser a Bíblia. Uma Bíblia lida, sem livros que a comentem, que a expliquem, pode ser um perigo. Você não tem conhecimento, você não é exegeta, você não é teólogo. Como é que você vai interpretar aquele texto se você não tiver a orientação de quem é? Está entendendo? Mas você não sabia, você é teóloga, está entendendo? LSI é teóloga, DET é teóloga. Quem mais que é teólogo aqui? Um monte aí, graças a Deus. A igreja aqui está cheia de teólogo. Então, irmãos, a questão da verdade absoluta, eu falava assim, a vantagem em Israel é que a Constituição, que era a palavra, principalmente, irmão, não era toda a palavra, era os livros de Moisés, livros da lei, 5 livros da lei. Estabelecia sobre demarcação de terra, sobre herança, sobre tudo. E eram todos baseados no direito natural. Isso era importante, irmão. Então Deus põe Israel, tira Israel do Egito, planta Israel em Canaã, na Palestina, cercado de nações idólatras com as suas leis, seus deuses. Irmão, e deuses, religião, forma a cultura. Procura na Europa
países de matriz protestante e procura na Europa países de matriz católico romana, você vê a diferença. Vai lá para você ver. De criminalidade, de exploração de mulher. Vai ver na Europa a raiz. Irmão, o catolicismo romano, vou falar aqui, eu vou botar a minha cara de novo, né? Porque quando faz nem com a cara. O Brasil é católico. O problema do Brasil é que o Brasil é colonizado por católico. Esse é o problema. Quando a gente estuda em magistério, educação, como é que começava uma vila, irmão, dos colonizadores protestantes ingleses, lá na América do Norte, quando eles chegaram naquelas caravanas? Primeira coisa que você abria na vila, uma escola, depois um banco. No Brasil, a primeira coisa que se fazia um pelourinho, que era local de torturar escravo, e uma cadeia. Isso é cultura. Cultura. E outra coisa, irmão, a moral, isso não tem que, os próprios católicos admitem isso. Uma moral fictícia. Todo mundo era católico. Os senhores de escravos eram católicos. As suas ilustres famílias ficaram em Lisboa, fazendo faculdades, as suas digníssimas esposas criando seus filhos. De vez em quando elas vinham ao Brasil visitar os seus maridos. Aqui, irmãos, esses maridos tinham filho com índia, com negra. Nasceram os mestiços. Mas quando chegava aqui, ninguém contava para a digníssima isso, não. Ele ia junto com ela na missa. É uma moral. Irmãos, ainda hoje se fala, a gente tem que ter cuidado de dizer, porque às vezes esses católicos, esses imoral, não é assim. Mas há uma tolerância maior no catolicismo para uma moral fictícia do que no meio crente. Há uma tolerância maior. Não é dizer igual aqui, né? Mas quantas pessoas que estão aqui, quantas pessoas que estão na missa, quantos homens lá que são adúlteros e quantos aqui? É um problema. Porque aqui pode acontecer. Só que aqui, quando acontece, o que a gente faz? Quando a gente descobre, a gente trata. A gente trata. Enquanto não sabe. Quando sabe, a gente trata. Não quer dizer que vai excluir de imediato, mas pode chegar ao ponto de ser excluído. E lá, o que eles fazem quando se sabe abertamente que o fulano de tal é adulto? O que eles fazem? Nada. Nada. É a ideia romana de que a mulher de casa é para ter filhos e cuidar da casa. Para divertir é outra. Para divertir é outra. A da diversão é outra. E se aceita isso tranquilamente. Eu não sei se as mulheres católicas são mais, sei lá, do que as crentes, mas as crentes têm um pavio mais curto e um espírito menos perdoador. Mas vai lá. Então, irmãos, o problema aqui, ó, é que Elias, já é 10 horas, Jesus amado. Elias é enviado por Deus a uma sociedade relativista. O que é a sociedade que não reconhece direitos naturais, não reconhece verdades absolutas? Tem várias coisas. A gente, entre as coisas que a gente lê aqui, né, irmão? A gente vai lendo aqui, ó, quer ver? Vê? Aqui, irmão, ó. Primeiro, quem mandava no rei Acabe era a rainha Jezabel. O rei era Acabe, mas quem mandava... Irmão, as irmãs aqui entendem isso bem. Uma vez o pastor Vitoriano pregou num casamento que a mulher descesse submissa ao mundo e o falecido padre Zezinho fez um discreto público. Coisa ultrapassada, mulher ser submissa ao homem.
Então foi ultrapassado. E as mulheres crentes têm isso como um privilégio, saber que o responsável é ele. Ele é que é o que vai acertar contas com Deus. Publicamente. O coitado do Acabe. Todas as mazelas que Acabe fez foi nas rédeas de Jezabel. Vai lá e mata Acabe. Vai lá e toma. Primeiro, alguém vai dizer, ideia feminista? Meu irmão, eu acho exagerado falar em feminismo há 2.300 anos atrás. Eu acho exagerado, não é, Bira, falar em feminismo há 2.300 anos atrás? Você tem que ter cuidado, irmão. Mas assim, irmão, Baal, Jezabel era sacerdotisa de Baal. Lembra que foi com ela que teve os 700 profetas de Baal? Que Elias cortou a cabeça. Irmão, profissão boa de profeta. O que profeta faz? Corta 700 cabeças de gente. Você quer? Eu não quero, não. Né? Cortar a cabeça de gente, nunca fiz. Não era cortar muita cabeça de gado, talvez, né? Para descarnugar a gente, cortada a cara. Se fosse primeiro metralhador, mas cortado. Tem. Primeiro me disse que Elias tinha um braço dessa grossura. E para cortar, irmão, 700 cabeças, olha lá, né? Mas edificam os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo. Eu falava de aborto. Queimar filho no fogo. Quer dizer, a criança ela é tida como incapaz, não é esse o nome, doutor Biratã? Incapaz, que não pode se defender. Inclusive, é complicado você praticar crime contra uma pessoa que pode se defender. Né, irmão? Por exemplo, sobre armas, se eu tiver uma pessoa lá, assim, no meu quintal, eu não posso atirar nela, se ela não estiver armada. E se eu atirar, eu tenho que derrubar. Porque se ela não estiver armada e eu atirar, a polícia vai dizer, uai, mas peraí, por que você atirou? Não, peraí, tem que ter paridade de arma. Depois, se eu atirar, não acertar ele fugir, meu vizinho vai dizer que eu estou dando tiro no meu quintal meia-noite. Eu tenho que derrubar aqui, ó. Tá aqui, ó. É desse jeito, não pode dizer um tal de atirar para espantar bandido. Você vai preso, você está atirando dentro da cidade. Você tem que bater ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Mas, irmão, queimar filhos no fogo nos leva a tratar a questão de assassinato de criança. Queimar filho no fogo é assassinato de criança e nos leva ao aborto. Assassinato de criança. Eu sempre peço a quem for pregar sobre Êxodo, que Deus matou todos os primogênitos do Egito, que lembre na pregação que primeiro Faraó mandou matar todos os machos do Egito, todas as crianças. Quem começou com essa conversa de mandar matar foi Faraó. Mandou matar todas as crianças que nascessem no Egito, certo? Mas o Senhor diz, muito bem, Faraó, eu vou dar para você do seu próprio veneno, tome. Mas, irmão, essa questão de assassinato de crianças, vocês vejam que quando nasce o bebê Jesus, e o rei Herodes manda investigar, já devia estar com uns 2, 3 anos, porque manda matar toda criança de 3 anos abaixo, lá em Belém, assassinato de criança. Porque, irmãos, nas crianças, ainda mais nós, né, que somos servos de Deus, nossos filhos são uma esperança de serem vidas que Deus vai usar para reboliço nesse mundo, para matar criança. Aí, irmãos, agora, eu acordei hoje pensando, ontem a gente estava vendo algumas notícias, Dete viu a notícia também lembrando, os irmãos sabem que em ano de eleição para presidente dos Estados Unidos tem que ter pandemia, né? Tem que ter pandemia. Vai ter. Eles estão querendo saber qual. Qual que vai prosperar. Aqui no Brasil, que já tem uns 700 casos, é a varíola do macaco, tá sabendo, né? A senhora sabe, né, Camila? A varíola de macaco já está um caso meio fora de controle.
E eu pensando, nós aqui estudando, eu pensando em ir lá em Porto Velho buscar minha BMW, pensando o que você vai fazer para o almoço, e uma pandemia se formando no planeta Terra. A eleição para presidente dos Estados Unidos tem que ter pandemia para bagunçar o coreto. E as próximas, já ouvi dizer que das próximas que são respiratórias, igual a Covid-19, a primeira cepa, matava principalmente velho. Eu fiquei aqui, não lembro quantos dias. Você lembra, Camila? Foi 2 semanas, não foi, Camila? Que eu fiquei internado aí, né? Queria me pegar, mas não pegou não. Disfarcei e a morte passou de lado. Agora as próximas, vão perder para matar criança. Quem tem criança, quem está precisando engravidar, né, irmão? Pensa bem, ora a Deus, Deus protege, Deus livra, mas o cenário... E eu pensando, nós aqui estudando a Bíblia tudo, e o mundo semeando aí, fermentando, para jogar no mundo, ver qual que vai pegar melhor. Já está jogado, mas ver qual delas que vai vingar melhor, mas que vai ter pandemia esse ano, vai. Para quê? Para fechar, para impedir... Então, irmãos, queimar filho no fogo é assassinato de criança. No nosso entendimento... Alguém me perguntou esse dia, o que a Igreja de Deus pensa sobre aborto? Irmão, nós concordamos com a lei que existe hoje. Primeiro, uma mulher que é vítima de um estupro engravida, ela não é obrigada a ter esse filho, não. Agora, ela tem que ter um tempo para decidir isso, porque estão querendo que ela decida até os 7 meses. Esse mês agora foi autorizado no Brasil o assassinato de uma criança de 7 meses. A menina tinha 13 anos. Mataram a criança com injeção, porque mata é assim, pega uma injeção, vai lá no coração e está com veneno, a criança morre estribuchando. Levou 60 horas para essa mãe poder expulsar esse feto morto do corpo. Ela sofreu demais. Então, irmãos, tem um prazo. Graças a Deus, aqui no Brasil, o Conselho de Medicina, levantando contra tudo, colocou 5 meses, que eu ainda acho que seja muito. Mas tem, segundo, casos em que a criança não tem cérebro, ela nascer e morrer, então evita-se isso e retira. Outro caso é em que a gestação está colocando em risco a vida da mãe, porque a mãe pode ter outros filhos. Tira-se a criança, deixa a mãe viva e a mãe pode gerar outros. Né? Agora, o problema, irmão, é que aqui no Brasil se quer aprovar em qualquer idade, com 9 meses. Falta 1 mês para nascer, eu não quero. A gente entende, irmão, que com 7 meses dá para adoção. Dá para adoção. A irmã aqui adotou criança, Antônio tem criança adotada, Serlei tem criança adotada, né, Serlei? Tem criança adotada. Com 7 meses não dá para adoção. Agora, é assassinato. Para nós, aborto é assassinato de criança. Outra coisa, irmão, tem que ter motivo. Complicou para os homens. Porque se a mulher chega hoje de 5 meses, 7 meses, diz, eu quero abortar porque foi estupro, ela não tem que provar o estupro para ela dizer. Quer dizer que está difícil para os homens. Mulher hoje não tem que provar que foi estuprada, basta ela declarar. Cuidado, cuidado, seus machos. Se ela disser que foi, acabou. E estuprador, irmão, na cadeia, vai para um pavilhão que está lá, que ele vira mulher de tudo quanto é presidiário. É um problema grave. Então, irmão, a cultura de Baal, religião forma cultura. A cultura de Baal preconizava assassinato de criança já viva, nascida. Geralmente eram bebês. Não sabe como é que era, irmão? Tinha uma estátua de metal, onde tinha uma bandeja, aquela estátua de metal, oca, onde eles tacavam lenha. Aquela estátua ficava uma chama viva, irmão, vermelha, de fogo, pegava a criança e colocava ali, viva. Era assim que sacrificava a criança, no fogo, irmão, no fogo.
botava fogo naquela fornalha, naquela estátua de bronze, me parece, que pega uma alta temperatura, chegava lenha, quando ela todo dia acendia, igual pegava a criança e botava ali. Senhor, por favor, fala aqui para nós, queremos aproveitar a sua fala, irmão, aproveitar a sua fala. Paz, Deus. Pastor, sempre que eu vejo esse tipo de texto e uma coisa absurda, esse sacrifício de crianças, né? Fazer uma balada. E eu não consigo entender qual o objetivo desse ritual e aonde eles queriam chegar sacrificando às vezes os próprios filhos. Né? Porque, no caso da nossa Constituição, a lei diz que se você cometer um crime, qual o senhor citou, e essa vítima for uma criança, um adolescente, um idoso, ele inclusive é qualificado e a pena é aumentada por conta da gravidade do delito. O legislador entende, nesse caso, que esse tipo de vítima ela é vulnerável, ela é, no caso da criança, bem incapaz. Né? E citando esse caso individual, a gente sabe que eles passaram a sacrificar no fogo, mas a pergunta que eu faço para o irmão é: o que eles objetivaram com esse tipo de ritual? Bem, bom, isso é interessante, vou botar minha cara aqui agora, porque nós crentes corremos o mesmo risco. A ideia é que a divindade, na verdade, não passa de um estado, mas precisa de uma divindade. Geralmente essa divindade ela é caprichosa, ela não tem regras morais, ela tem caprichos. E que quando você precisa de algo dessa divindade, você tem que dar alguma coisa para ela. Cuidado com isso, irmão. Então, quando se queria, principalmente, era para aplacar a ira. Porque Baal era um deus da natureza, era deus de chuva, deus de colheita, junto com a sua consorte Astarote. Eram deuses da fertilidade, etc. Quando o ano estava ruim, estava sem chuva, então era porque Baal estava irado. O povo fez alguma coisa. Como se aplacaria a ira de Baal, oferecendo a ele, e o que é que ele pede? Aí ele diz: eu quero uma criança, para aplacar minha ira. Ou quando alguém queria receber alguma coisa, aí, o que eu dou para o senhor me dá isso? Aí eu quero uma criança no fogo. Entendeu? Era uma barganha. A vítima oferecida era uma barganha a troco de aplacar a ira ou de conseguir um favor. Está entendidíssimo? Era uma barganha. Nós, crentes, não temos como fazer barganha com Deus. Porque, primeiro, o que Deus não tem, que Ele precisa que eu dê para Ele, me diga. O próprio sacrifício de animais instituído por Deus, os profetas, o Senhor diz: todos os animais são meus, eu não preciso. Então, irmão, é muito melhor, em vez de você prometer, eu não costumo prometer. A gente promete: se o senhor curar meu filho, eu vou. Bem, se quiser fazer, é problema seu, eu não prometo. Você simplesmente buscar a Deus baseado em sua misericórdia, sua bondade e sua graça. Por que a gente ora em nome de Jesus? É porque nós não temos nada. A palavra miserável, irmão, misericórdia, lembrando sempre, né? Vem de miserere, que é o miserável. Misericórdia é alguma coisa que você concede a um miserável. O que o miserável tem? Ele é um miserável. Então, devemos, irmãos, sempre que precisarmos de Deus, seja de aplacar a ira dele, ou seja alguma coisa,
nos chegarmos a Ele na condição de miseráveis, que simplesmente pode estender a mão e pedir. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um bocado de gado, eu tenho umas 5 casas aqui em Mambaê, se o Senhor me der não sei o que, eu dou uma casa para o Senhor. Faça isso não, irmão, faça isso não. Essa foi importantíssima a colocação do irmão Bira, essa mentalidade de barganha, que não deve existir entre nós. Ah, mas a Bíblia fala dos votos, fala, inclusive, quem fizer o voto, cumpra. Mas ainda diz o seguinte, irmão, entre fazer o voto e cumprir e não fazer o voto, o que é que diz que é melhor lá em Eclesiastes? Não fazer voto nenhum é melhor, faz voto não, faz voto não. Dependa da misericórdia. Misericórdia, eu não tenho esse direito, quer dizer, Deus não tem nenhuma dívida comigo, é essa a palavra certa, Bira. Deus, o Senhor sabe como é que ele orava. Eu oro 3 vezes ao dia, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo até da cebolinha. Portanto, agora eu quero a cura do meu filho. É isso. Eu já vi oração de crente assim. Diante de uma situação de risco de um parente, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel tantos anos, eu oro, eu jejuo, eu subo no monte, eu faço... Portanto, Senhor, agora eu quero a cura. Eu não tenho coragem de fazer isso, irmão, porque Deus não me deve nada. Ezequias, Moisés, você sabe qual foi o fim de Ezequias? Você sabe o fim da vida de Ezequias? Depois você lê o fim da vida de Ezequias. Botou o pé no bucho em Deus, como ele diz. Então tá, Ezequias, você vai ver. Agora ele procura ver que teria sido 1000 vezes melhor para ele ter morrido. Muito melhor. Irmãos, eu digo para os irmãos assim, para dentro, todo mundo. Se tem uma coisa que eu não negocio com Deus, se o Senhor disser verdade, você vai morrer agora. Eu falo, demorou, Senhor. Demorou. Não, Deus, me dá mais um ano que eu quero colher da manga que eu plantei no pé. Não faça isso não, irmão. Faça isso não. Daqui a um ano você pode estar sendo... Chegou, Senhor? Chegou, aleluia. É no tempo certo, tudo que Deus faz é bom, é na hora exata. Então, a gente tem aqui em Mambaí, eu não sei se pode dizer, a gente tem a oração que a igreja orou pela prorrogação da vida, e a pessoa viveu, e hoje é uma vergonha para o evangelho. Então, muito cuidado com essa oração de prorrogar a vida. É lógico que se eu ver um ente querido meu, um filho, alguém enfermo, eu vou orar. Mas a minha oração, Oliveira, sempre é essa. Senhor, se o Senhor tem planos de usar para ti, faça. Se o Senhor não tem, seja feita a tua vontade. Jesus orou assim, irmão, seja feita a tua vontade. Se eu não aceito, Jesus, a morte da minha criança. Faça isso não, deixa Jesus levar essa criança. Lá no céu você vai encontrar com ela. E ficar aqui na terra você não vai encontrar com ela nunca. Porque ou você ou ela vão para o inferno. Então, você entendeu, doutor Birata? Então, irmãos, a mentalidade de barganha. Deus funciona através de barganha. Aqui na igreja de Deus a gente não usa, irmão, fazer pedido de oração e colocar a oferta dentro. Faça a sua oração e coloque a sua oferta. Por quê? Dá impressão. Você está pagando aquilo que você está pedindo. Nós não mexemos com isso. Por favor, com o microfone, irmã. Deixa eu mudar aqui, irmã Patrícia. A paz, pastora, a paz igreja. E no caso de Ana, pastor, Samuel, que ela ora a Deus pedindo filho, inclusive uma dúvida que eu tenho. Ela queria esse filho, era mais pelo filho ou por causa de Penina, por causa da rixa que ela tinha com Penina? E ela pede uma mudança para me conceder e será sempre toda a vida. Eu vou te mostrar um versículo, eles não vão dar tempo, eu vou mostrar para esse versículo. Vou te mostrar o que esse versículo. Vou mostrar esse versículo aqui.
Tem um, irmão, eu não sei se essa aqui devia ser João. Se sabemos que ele nos ouve como pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos. Mas quer dizer o seguinte, mas tem um outro aqui em João não encontra. A oração profética. Deus quer te dar uma coisa. O Espírito Santo te incita a ficar pedindo aquilo para Deus. Há uma conjunção entre, muito difícil de entender, irmã Patrícia, entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer. Onde é que essas duas coisas se encontram? Onde o que eu quero é o que Deus está querendo me dar. Entendeu? Então, eu vejo, Deus queria colocar um Samuel aqui nesse mundo, naquela geração. Não, presta atenção, Deus tem plano com você nessa geração, você só tem uma geração de vida, 70 anos, 80 anos, eu não sei. E Deus te pôs nessa geração. É porque o que você não fizer nessa geração, diz Eclesiastes, depois é que você não vai fazer. Portanto, o que tem que fazer, lança a mão e faz. Deus precisava de um Samuel. Incita, porque se você perguntasse para Ana, te devolvo a pergunta, Ana, por que você está orando? O que ela ia te responder, Patrícia? Eu quero. Primeiro, irmãos, querer, porque era uma vergonha a uma mulher casada não ter filho. E assim, até porque quem tinha filho era o marido, a mulher era só instrumento, o filho era do marido. Não era ter um filho, era dar um filho ao meu marido. A entender a cultura, né? Não era eu ter um filho, era eu dar um filho ao meu marido. E não poder dar um filho ao seu marido era uma coisa vergonhosa. Primeiro, a questão cultural. Agora eu entendo, e eu estou respondendo isso aqui, eu nunca respondi essa pergunta, eu estou respondendo aqui, saiu aqui agora. Tá? Eu entendo, irmão, quando Paul Yang-Shu, terceira e quarta dimensão, ele fala do crente ficar grávido. Ele queria uma bicicleta, ele era coreano. Oh, meu Deus, um coreano, em 1940, ter uma bicicleta, era a mesma coisa de ir buscar minha BMW, lá em Porto Velho, né? Então, irmãos, ele começa a querer aquela bicicleta, aí ele começa a orar, ele entende assim, primeiro, leia o livro A Quarta Dimensão, ele diz um processo pelo qual a bênção que Deus quer te dar vai se materializar, acontecer na sua vida, tem um processo. Ele diz que primeiro Deus te engravida, do desejo de ter aquilo. O desejo do Yang-Shu de ter a bicicleta já foi Deus que colocou. Ele fez a obra de Deus muito mais depois da bicicleta. Agora, conseguir uma bicicleta na Coreia, em 1940, que jeito? Só um milagre. Então, eu quero te responder o seguinte agora, minha revelação. A oração de Ana era profética. Deus queria. Então, irmão, muitas das vezes Deus quer nos dar, mas Ele quer nos dar, mas Ele quer que a gente queira. Quer dizer, assim, eu vou te dar uma coisa, eu falo, mas eu não quero. É igual criança, você dá um brinquedo que a criança não quer, o que ela vai fazer com ele? Pegar um tijolo e lascar em cima. Não quer. Então, primeiro, irmão, Deus quer te dar e é bom para você e você tem que ter noção. Então, muitas das nossas orações, a gente começa a pedir coisa, né? Começa a pedir coisa, começa a pedir uma coisa, pode ser o Espírito Santo suscitando uma oração profética que Deus já está preparando. Mas para que aconteça aqui nesse mundo, você tem que orar. A sua oração é que materializa o projeto de Deus. Então, nem sempre a gente pede exatamente coisas que eu, particularmente, estou interessado, acho que vou ter algum desfruto, mas eu vou orar. Está no meu coração, vou orar. Por isso, mas que é bom você ter o pentecostal, que ele tem pouco freio e muito acelerador, né? Pentecostal tem pouco freio e muito acelerador. Você tá orando e você sente. Oração missionária, irmão. Pessoas orando aqui no culto de oração da igreja e sente por livramento de um grupo missionário, não sei aonde, e está acontecendo exatamente um projeto para destruir uma igreja e tal. E depois você fica sabendo. Esse tipo de oração o pentecostal tem. E Ana era cheia do Espírito Santo, porque diz que Ana, cheia do Espírito Santo, fez aquela frase lá. Então, irmão, aí o que acontece? Eu vi a ilustração, terminar aqui, que a hora já deu.
Ilustração, né? O céu assim que a gente inventa. Aí a pessoa, quando foi para o céu, aí chegou lá, aí tinha um quarto cheio de coisas preciosas. Aí perguntou para o anjo, será para quem? De quem é isso? É seu. Meu? E por que eu nunca recebi? Porque você nunca pediu. Amém, irmão? Mesmo quando Deus quer te dar. Por que você, Deus sabe da palavra antes que saia na boca? Por que eu tenho que orar? Aí é outra pergunta. Eu tenho que orar. Deus quer que eu ore. Deus quer que eu fale o que eu estou querendo. Entendeu? Senhor, eu tenho desconfiança que Deus vai me dar uma vida mais durada ainda do que eu já estou sofrendo com a que eu tenho. Mas eu quero pedir, Senhor, tudo bem, mas eu não quero uma velhice precisando de ser sustentado pelos outros. Eu não quero, não. Eu quero sustento. Está aqui o sustento, toma. Está aqui, ó. De repente, assim, né? Então, irmãos, essa conversa nossa aqui termina dizendo o seguinte: ore. Mas orar, porque orar? Você já sentiu vontade de orar? Mas que oração esquisita é essa? Eu já não vou orar, não. Você já sentiu, Marcelino? Mas essa oração está meio esquisita. Já sentiu, Estela? Essa oração está meio esquisita. Ore. Deus está usando sua oração para fazer uma coisa que Ele quer fazer, mas que depende de sua oração. Até Deus, irmão, para trazer concreto ao mundo material, coisas sobrenaturais, depende de sua oração para trazer à terra o que Deus já tem determinado a fazer. Não é assim? Daniel não orou 21 dias. Deus queria livrar Israel, mas Daniel teve que orar 21 dias. Ore, Patrícia. Então, Patrícia, oração esquisita, ore. Que oração esquisita é essa? Ore. Você não sabe, Deus é que sabe. Ele está mandando você orar para que precisa de uma oração. Irmão, o que ligar na terra é ligado no céu. Então Deus tem uma coisa no céu que quer ligar na terra e precisa da sua oração para ligar na terra. A oração é isso, não é só a gente apresentar os meus desejos, minhas necessidades, mas é Deus estar ligando na terra coisas que Ele quer ligar na terra e precisa de um ponto de contato, que é a oração do crente. Se não for, fica sem, viu? Tá bom? Amém? Terminamos, irmão, a hora já foi. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. À noite, papai, você vai ganhar um presentinho, viu? Venha que você vai ganhar um presente. Vai ter comida não, né? Não, comida é domingo que vem. Domingo que vem, no aniversário da igreja, depois do culto, vai ter uma comida maravilhosa. Avisos? Terminamos? Amém? Ficamos de pé, oramos. Mas vamos pedir que o irmão Durval, por favor, irmão Durval, o senhor faça a oração terminando, por favor, irmão Durval. Amém.